Bom dia. Você poderia abrir sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 1, versos 5 até 2:2. 1 João, epístola então de 1 João, capítulo 1, verso 5 até capítulo 2, verso 2. Dando sequência à nossa série que foi iniciada semana passada. 1 João 1, capítulo 5 até 2:2. Todos acharam? Eu vou ler então, a gente prega. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Até aí o texto dessa manhã. Por que dar atenção às palavras do apóstolo João? O que te traz aqui nessa manhã? Por que gastarmos cerca de 12 horas nos próximos 3 meses para analisarmos essa primeira epístola? Qual a importância dessa epístola para nós? É importante nós sabermos disso, porque você não só está confiando a sua vida, pelo menos o primeiro trimestre aí de 2018, a essa epístola, a que João tem a nos dizer, como você está confiando a própria vida da sua família, daquelas pessoas que você ama. E por que então darmos tamanha atenção a essa epístola? Por que nós escolhemos a epístola de 1 João? Qual a importância dela para as nossas vidas? E qual a importância dessa epístola para a vida da igreja local, a igreja essa nossa aqui chamada Igreja da Trindade? Será que nós não tínhamos nada melhor, outra distração no domingo de manhã, a não ser dar atenção e prestar tempo a que João tem a nos comunicar aí na primeira epístola? Qual a importância dessa epístola? E para a gente entender isso, eu queria trabalhar com vocês nessa introdução a respeito da teologia que está contida nessa primeira epístola de João. Eu sei que semana passada o Franklin trabalhou conosco a autoria, o contexto e o destinatário, mas hoje, para a gente entender a importância disso que estamos fazendo, pelo menos no primeiro trimestre, eu queria iniciar então com a teologia que está contida nessa carta. Vamos começar pensando no porquê João escreve então essa epístola. O que motivou ele a escrever? Eu coloco aí em ordem, na maneira que João nos apresenta, 4 razões do porquê ele escreve a sua epístola então. Olha aí, a primeira está em 1 João 1:3, no versículo 3, como foi pregado semana passada, João vai dizer: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, veja, para que vocês também tenham comunhão conosco. Primeira razão que João escreve, para que vocês tenham comunhão conosco. E lembra que ele disse que ter comunhão com eles é ter comunhão com o Pai e seu Filho. Segunda razão está no versículo 4 do capítulo 1. Escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Comunhão e alegria. Terceira razão que ele dá está no versículo 1 do capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Comunhão, alegria e santidade. A quarta e última razão, talvez a mais conhecida por todos nós, está lá no versículo 13 do capítulo 5. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Comunhão, alegria, santidade e certeza da vida eterna.
João então deseja a sua igreja, ou as suas igrejas da Ásia Menor, o que todo pastor deseja a sua igreja. Todo pastor quer que a sua igreja tenha comunhão, não só com ele, mas com o pai e com o filho. Todo pastor deseja que dessa comunhão flua uma alegria indizível, como Pedro vai dizer, uma alegria sobrenatural. Dessa comunhão flua uma vida santa, uma vida mudada, uma vida regenerada, comunhão, alegria e santidade. E quando você está vivendo em comunhão, em alegria e em santidade, aí o versículo 3 do capítulo 5 faz sentido. Agora sim vocês podem ter certeza que vocês têm a vida eterna. Então, a razão que João está escrevendo a primeira epístola dele é diferente da razão que ele escreve o seu evangelho. Lembra que quando João vai escrever o evangelho dele, lá em João capítulo 20, verso 31, ele vai dizer que esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. O evangelho foi escrito, portanto, para produzir fé no coração do povo. Mas a epístola não foi escrita para produzir fé no coração do povo. A epístola foi escrita para confirmar a fé que o coração do povo já tem. É por isso que ele está dizendo no versículo 13: vocês já creem no nome do Filho de Deus. Ele já parte do pressuposto que vocês já conhecem, vocês já ouviram o evangelho, mas agora eu quero trazer a certeza. Eu quero dar certeza à fé que vocês já alcançaram. João então, ele vai nos oferecer provas nessa epístola, para que nós possamos analisar a nossa vida e a vida dos irmãos que estão do nosso lado, para ver se de fato essa fé conduz ou condiz com a vida eterna verdadeira e com a nossa salvação. Se eu pudesse usar uma analogia aí dessa primeira epístola, eu diria que a primeira epístola de João é a prova dos 9 na matemática. Ele quer ter certeza que a matemática está batendo, que a conta está dando certo. Então ele vai nos apresentar algumas provas nessa epístola para que isso aconteça. Agora, isso é sabido por todos nós. A pergunta que nós temos que fazer então é: por que João quer trabalhar com a certeza da vida eterna nessa epístola? Por que trabalhar isso? O que estava acontecendo nas igrejas de João para ele querer trazer essa certeza ou provas na vida da igreja? E ele vai dizer então o que está acontecendo no capítulo 2, nos versos 18 e 19 da sua epístola. Ele vai dizer que agora anticristos, aqueles que estão sendo guiados no espírito do erro, como ele vai dizer, ou estão sendo dominados pelo espírito do anticristo, esses falsos mestres entraram na igreja, e durante um tempo eles ensinaram nas igrejas para qual João está escrevendo. E aí João vai dizer lá no capítulo 2, no verso 19, que agora esses falsos mestres saíram do nosso meio. E na realidade eles nunca foram dos nossos, ele vai dizer. Porque se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. E o fato deles saírem do nosso meio mostra que nenhum deles era dos nossos. Se põe aí no lugar dessas igrejas para qual João está escrevendo. Vocês têm seus mestres, vocês têm seus pastores, vocês têm aqueles que estão ensinando a Bíblia para vocês, e de repente esses pastores e mestres, eles abandonam a igreja. E não só isso, eles estão quase abandonando a fé. Como você, igreja local, se sentiria? Qual seria o seu sentimento de ver aqueles homens que vocês tanto confiaram, e agora eles estão não só abandonando a igreja, mas eles estão abandonando a fé? Eu digo o que aconteceria com todos vocês. É o que aconteceu com o povo aqui que o João está escrevendo. Vocês teriam medo, vocês estariam incertos agora com relação à própria fé de vocês. O que a igreja talvez está questionando João é: João, o que acontece com aquilo que você disse no seu evangelho, que aquele que é ovelha, Jesus nunca perderia essa ovelha, ninguém pode arrancar a ovelha das mãos de Jesus. Eles estavam dizendo que professavam a fé no Cristo, e de repente agora eles abandonaram. O que aconteceu com a certeza da salvação? Pior, João, o que acontece conosco que ficamos? Será que a minha fé é verdadeira? Uma vez que aqueles que nós confiamos nossa vida, eles nos abandonaram, será que a minha fé também é verdadeira? Será que a fé daqueles que estão do meu lado é uma fé verdadeira? Então João não vai contradizer o seu ensino no evangelho a respeito da certeza da salvação, mas ele vai dizer: eles saíram do nosso meio porque eles nunca foram ovelhas. Porque aqueles que são ovelhas não abandonam a fé cristã. E a vocês, igreja que fica, João vai dizer: eu vou dar a vocês então 3 provas, para vocês sempre analisarem não só a fé de vocês, mas a fé da vida da igreja. E aí nós começamos a ver a importância dessa epístola para nós. A primeira prova que João vai dar, que vai percorrer toda a sua epístola, é a prova da confissão.
Lembra que João inicia a sua epístola não só dizendo que ele viu, que ele ouviu Jesus, mas as suas mãos apalparam Jesus. Por que a ênfase de João falando que ele apalpou o Cristo? Porque João quer ter certeza que Jesus, o que ele está pregando, é de fato Deus encarnado, coisa que os falsos mestres negariam na igreja de João. Ele vai dizer no capítulo 2, no verso 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que esse Jesus histórico é o Cristo ou Deus encarnado. Então para João, a primeira prova que nós temos que analisar a nossa vida e a vida dos irmãos da igreja é a respeito da cristologia. Teologia para João é importante. Se nós temos a nossa cristologia errada, se nós mal compreendermos quem é Jesus, o Deus encarnado, para João ele vai dizer, vocês não têm comunhão conosco. Primeira prova que Franklin expôs semana passada. A segunda prova que João vai desenvolver durante toda a sua epístola é a prova da santidade. Ok, vocês têm dito que vocês confiam e têm fé no Deus encarnado, em Jesus, mas cadê a prova disso na vida de vocês? Segunda prova que ele vai dizer então é a prova da santidade, que nós vamos analisar hoje. E a terceira prova que percorre também toda a epístola de João é a prova do amor ao próximo. Confissão ou teologia, essa parte moral da santidade e a parte social que é o amor ao próximo. Igreja, nós temos uma epístola, uma carta na Bíblia que vai comprovar se a nossa fé é ou não verdadeira e vai comprovar se a fé dos nossos irmãos é ou não verdadeira. Está aí a importância dessa epístola para nós. Eu gosto do que um cara chamou, Robert Law, do século XIX, um comentarista do livro de João. Ele vai chamar a epístola de João de o teste da vida, e eu acredito que ele está certo. Nós temos um livro na Bíblia que vai testar ou provar se a nossa fé é ou não verdadeira. Portanto, enquanto nós estamos lendo ou estudando a epístola de João, você tem que estar sempre se perguntando, será que essa fé que eu tenho confessado, será que essa minha fé, ela resulta em vida verdadeira? Será que essa fé faz jus à minha prática? Será que eu posso falar, eu tenho a vida, como João vai trabalhar nessa epístola? Confissão, santidade e amor ao próximo. O Franklin expôs a confissão, eu vou expor a santidade, nós vamos repetir sempre esses temas, e semana que vem nós teremos a pregação sobre o amor ao próximo. Então vamos hoje aos nossos versículos. Olha aí na sua Bíblia, nós vamos seguir do versículo 5 até o versículo 2 do capítulo 2 dessa epístola. Para a gente entender, gente, o que João está fazendo aí, e a epístola de João não é fácil, ele é denso e bem denso. Eu queria dar uma estrutura nesses versículos, porque eu acho que daí vai clarear a maneira que a gente vai caminhando por eles. No versículo 5, João vai dar um fundamento para a gente. E presta atenção aqui, porque esse fundamento é que vai dar liga a toda a sua epístola. O fundamento que João vai dar no versículo 5 é: Deus é luz. Lembra, João dá dois fundamentos em sua epístola: Deus é luz e Deus é amor. Nós temos pelo menos duas provas nessa epístola: santidade, Deus é luz; amor ao próximo, Deus é amor. Dois fundamentos, da onde agora a nossa vida vai ser analisada. Então ele dá o fundamento logo no versículo 5: Deus é luz. Nos versos 6, 8 e 10, se você olhar aí na sua Bíblia, ele vai começar com essa expressão, se afirmarmos. Verso 8, se afirmarmos. Verso 10, se afirmarmos. O que João traz nesses versos é uma heresia que estava sendo pregada no meio da igreja. Então veja, ele dá o fundamento, Deus é luz. Agora ele vai trazer 3 heresias que estavam sendo pregadas no meio da igreja. E como é que ele vai introduzir essas heresias? Se afirmarmos, se afirmarmos e se afirmarmos. E ele vai analisar essas heresias com esse fundamento, Deus é luz. Mas ele não só dá a heresia e vai refutá-la, mas ele vai dar agora verdades ou implicações verdadeiras, como nós devemos viver perante essa verdade que Deus é luz. Versos 7, 9 e versos 1 e 2. Ele vai dizer, se Deus é luz, como é que você deve viver? Refutei a heresia, como é que você deve viver? Refutei a heresia, como é que você deve viver? Refutei a heresia, e como é que você deve viver? Veja que ele intercala então. Esse é o sistema aqui da passagem que a gente está analisando. Então vamos começar pelo fundamento, Deus é luz. Versículo 5 ele vai dizer, esta é a mensagem que dele ouvimos
e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. A mensagem aqui, João vai dizer que ele ouviu do próprio Cristo. Nós não temos nenhum mandamento do próprio Cristo em que ele vai dizer para João, nós temos registro disso, que ele disse: João, Deus é luz. Mas provavelmente João aqui está resumindo a mensagem que ele recebe do próprio Cristo, e ele lança um fundamento que vai percorrer toda a sua carta. Deus é luz. Então nós temos que perguntar ou responder: o que significa Deus é luz? E eu assumo aí, pelo contexto imediato, que Deus é luz significa Deus é a verdade. Olha porque no versículo 6, ele vai dizer: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele contrasta trevas com verdade, ele não contrasta treva com luz. Me parece que também no verso 8 ele vai dizer a respeito da verdade que está em nós. Me parece, portanto, que quando João introduz Deus é luz, ele quer falar da verdade. Portanto, nós podemos em primeiro lugar afirmar que Deus é luz significa Deus é toda a verdade. Em Deus está a verdade, e nele não há treva alguma. Mas Deus é luz também significa Deus é santo. Deus é santo. Eu tiro isso também do versículo 11 do capítulo 2, em que ele vai contrastar trevas agora com ódio ao irmão. Ele vai dizer: quem odeia seu irmão está nas trevas. Agora o contraste de trevas não é mais com a verdade, mas é com um viver que não é santo. Portanto, nós podemos afirmar o seguinte: Deus é luz significa Deus é a verdade, e Deus é luz significa Deus é santo. Agora, gente, lembra? Isso seria uma bomba no gnosticismo da época de João. Lembra aí dos gnósticos, que era essa seita pagã que tinha no primeiro século, em que eles diriam, em primeiro lugar, que somente aqueles iluminados que foram iniciados de maneira mística nessa religião pagã, que era uma mistura de cristianismo, de judaísmo e tudo que tinha de religião da época, eles diriam que somente alguns podem conhecer a Deus pela sua razão ou pelo seu conhecimento. E João está falando: não. Deus é luz, Deus é a verdade. Deus não está brincando de esconde-esconde com o homem. Em Deus está toda a revelação, em Deus está toda a verdade. Sendo assim, aquele que professa fé em Deus tem a verdade, não só aqueles que são os iluminados, segundo diriam os gnósticos. Mas lembra também que os gnósticos trabalhariam a questão de você tendo esse conhecimento iluminado, você pode viver da maneira que você quiser, você pode ser um imoral, porque a matéria é má. Mas João vai dizer: não, Deus é luz, Deus é santo. E se Deus é santo, a maneira que nós vivemos, a nossa moralidade conta na nossa vida. Mas Deus é luz não é só importante para a época de João, mas é importante também para a nossa época. Uma época em que o sentimentalismo e o romantismo tem sido guia de muitos homens e mulheres. O que eu sinto hoje em dia suplanta o que eu devo pensar. A emoção tem prevalecido sobre a razão. O sentimento prevalece sobre a verdade. Pessoas inclusive usam 1 João 4,8, Deus é amor, para defender sua maneira insensata de viver. Se Deus é amor, nós temos que permitir o ser humano viver da maneira que ele quer, certo? A gente só tem que amar o próximo, deixa ele acreditar o que é a verdade. Eu acredito que é a verdade diferente dele, mas o negócio é: se Deus é amor, nós temos simplesmente que amar o próximo. Mas João vai dizer: antes de eu falar que Deus é amor, eu estou falando para vocês que Deus é luz. E o Deus que é somente amor e não é luz, é um Deus tirano, criado pelo ser humano. Porque o amor sem verdade, ele vai levar à libertinagem, ao erro, e a verdade sem o amor, ele é cruel. Mas graças a Deus que o Deus da Bíblia, ele não tem falha em seu caráter, não tem falta em seu caráter. O Deus da Bíblia, ele é perfeito, ele é tanto luz, verdade, como ele é amor. Não escolha um dos atributos de Deus, amor ou luz. João diz: ele é tanto verdade, e nele está a verdade, como ele é o amor. E aí ele vai introduzir então a nossa primeira mentira. A primeira mentira está no verso 6, olha aí na sua Bíblia comigo, verso 6, a partir desse fundamento. Verso 6 é a primeira mentira. Ele vai dizer: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja a ideia que estava na época nessa igreja de João. Ô João, eu entendi que Deus é luz e eu até tenho comunhão com Ele, mas eu ando nas trevas. A mentira seria que o nosso pecado não impacta na nossa comunhão com Deus.
A mentira seria que a nossa fé não resulta em ética. A mentira seria que é possível você ter uma religião sem moralidade. É possível andar com Deus, João, e ao mesmo tempo é possível andar nas trevas. É possível ter comunhão com Deus, e é possível eu viver nas trevas. Então presta atenção, gente. É possível nós termos pessoas no nosso meio, na Igreja da Trindade, que têm a confissão correta. Eu ando com Ele. Mas ao mesmo tempo essa pessoa, na prática, ela anda nas trevas. É possível termos pessoas com confissões certas, mas com a vida torta. Parece que João tem em mente aqui, quando ele vai refutar essa heresia, as palavras de Jesus, de que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. De que muitos vão me dizer, João, naquele dia: Senhor, Senhor, eu profetizei no seu nome, mas João, eu nunca os conheci. Parece que João tem em mente aquela pregação de João Batista: vocês têm que dar frutos de arrependimento. A mentira era: nós temos comunhão com Ele, mas eu posso andar nas trevas. E veja que o verbo que ele está dizendo aqui, o verbo que ele usa é andar, é permanecer nas trevas. João não está refutando a ideia daqueles que andam na luz e pecam. João está refutando a ideia daqueles que andam, ou dizem que andam na luz e têm comunhão com Deus, mas têm prazer, é habitual o pecado na vida deles. O que é trevas, é o que ele vai dizer mais na frente na sua epístola: não amem o mundo e nem o que nele há. Portanto, aqueles que andam nas trevas, para João, é aqueles que têm prazer nas coisas do mundo, que não só praticam, mas eu não tenho prazer em Deus e sua verdade, eu tenho prazer nesse meu pecado e eu permaneço nele. Essa era a mentira na época de João. É possível ter comunhão com Deus e andar nas trevas. De fato, o nosso pecado não impacta e não interfere na nossa comunhão com Deus. Aí qual a resposta que João vai dar? No versículo 6, no final dele: mentimos e não praticamos a... Então você pode chamar de mentiroso todo aquele que professa algo, mas com sua vida vive uma mentira, ou vive nas trevas. Mentimos e não praticamos a verdade. E aí ele vai trazer então a implicação verdadeira. Então como nós devemos viver uma vez que Deus é luz? Verso 7, olha aí no verso 7 agora. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz. O que é andar na luz? É não amar o mundo, é ter prazer nas coisas de Deus, é ter prazer na verdade divina. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, 2 benefícios ele vai dizer: temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja em primeiro lugar que o primeiro benefício, João não diz: se você andar na luz você tem comunhão com Deus. João diz: se você andar na luz você tem comunhão com os outros. Porque a evidência de que nós andamos com Deus é andarmos com os outros. E aí você começa a entender porque aqui na Trindade nós damos tanta ênfase a uma membresia significativa. Por que a nossa porta aqui de entrada é tão estreita? Por que 3 a 4 meses de curso? Porque nós queremos ter certeza que aqueles que estão em comunhão conosco, de fato têm comunhão com Ele. João vai dizer: aqueles que andam na luz, eles vão amar a congregação dos santos. Eles vão amar isso aqui, eles vão amar essa comunhão, porque eles andam na luz. E quando eles amam essa comunhão, é a prova de que eles têm comunhão com o Pai e com seu Filho, como ele disse no prefácio. Mas ele diz: mas, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu chamo a atenção de vocês para esse verbo que está no presente. O sangue de Jesus nos purifica ainda de todo pecado, de todo pecado passado, presente, futuro, do pecado da nossa natureza, dos nossos atos deliberados, dos nossos pecados inconscientes. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se João quer trabalhar a respeito da certeza da fé, gente, veja o que ele está fazendo aqui. Aqueles que andam na luz, todo pecado é purificado, inclusive os pecados que você vai cometer depois daqui, inclusive os pecados que você vai cometer amanhã. Todo pecado ele é purificado, inclusive aqueles pecados que você vai cometer e não vai ter tempo de se arrepender antes da sua morte. Você não precisa viver com medo da morte. Todo pecado ele é purificado naqueles que andam na luz. Refutou a primeira heresia e trouxe uma verdade para nós. Segunda heresia que ele vai refutar, está aí no verso 8. Olha aí comigo na sua Bíblia, no verso 8. Se afirmarmos, mais uma vez, estamos afirmando, ou tem sido afirmado, é isso que ele está dizendo:
Se afirmarmos que estamos sem pecado, olha como a heresia agora é diferente. Enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Veja que a primeira heresia é: eu tenho comunhão com Deus, mas eu posso pecar à vontade. A segunda heresia agora é: João, você já refutou isso? Então agora eu vou dizer o que eu penso. Na verdade nós estamos sem pecado. Não é que é possível você andar com Deus e pecar ao mesmo tempo, mas João, eu já entendi, você já refutou. Agora o ponto, João, então nós não temos mais pecado. Veja que o pecado aí está no singular, que dá essa ideia de princípio do pecado ou da natureza pecaminosa. O que eles estão falando é: o homem é moralmente bom. O homem não é pecaminoso de nascença, não está em sua natureza. O homem não tem pecado. E por que eles viriam com essa heresia para João? Ele acabou de dizer: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Logo, não temos mais pecado. Logo, o homem não é mais pecador. E essa heresia é pior do que a primeira, porque quando o cara está vivendo no primeiro momento aqui, que ele vive em pecado e diz que anda com Deus, ele sabe que ele está em pecado, mas cedo ou mais tarde ele pode se arrepender. Agora, o homem que afirma: eu não tenho pecado, ele está dizendo para ele mesmo que ele não tem uma doença. Se ele não reconhece a sua doença, ele não vai em busca do remédio, ele jamais vai olhar para a cruz de Cristo. E se Jesus disse que bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, esse que afirma: eu não tenho pecado, ele nunca vai ser um pobre de espírito, ele nunca vai chorar pelos seus pecados, ele nunca vai achar a salvação. Essa heresia é mais séria do que a primeira. O homem não tem pecado. Aí João vai dizer, refutando: enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. João vai dizer: para de se auto-enganar. Será que a verdade não está em você? Será que você não lembra quando eu escrevi no meu evangelho a respeito de Jesus, quando ele está perante aquela mulher adúltera, e os homens têm pedras nas mãos para apedrejá-la? E eu viro para eles, e Jesus vira para eles e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atirou uma pedra, porque todo homem tem pecado. Será que a verdade não está em vocês? João está dizendo para essa igreja. E aí ele vai trazer então agora a implicação verdadeira sobre essa mentira, no verso 9, que é um verso talvez o mais conhecido, nós usamos o tempo todo na nossa liturgia. Olha o verso 9 comigo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não consigo pensar num verso mais maravilhoso que nós temos em toda a Escritura. Veja que para João, andar na luz não é negar o pecado. Andar na luz é reconhecer o pecado e andar confessando o seu pecado. O que significa andar na luz não é anular o nosso pecado, mas é ter essa consciência de que eu tenho pecado. E para João, confesse ele. Andar na luz é viver confessando, viver se arrependendo. E ele vai dizer os nossos pecados, ele bota no plural porque são muitos. João não nega que aqueles que andam na luz irão cair em pecado. Ele está falando: eu sei que vocês vão cair em pecado, mas o que vocês devem fazer, vocês que andam na luz? Confessem, confessem, confessem. A vida cristã com pecado não é uma negação dele, mas é assumir e receber o perdão que há somente em Deus. Mas veja que ele vai dizer a base aí desse perdão. Ele vai dizer: ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Deus nos perdoa em primeiro lugar porque ele é fiel. Quantas profecias nós temos no Antigo Testamento de que Deus perdoaria os nossos pecados? Jeremias vai dizer que a promessa de Deus em Jeremias 31:4: porque eu lhes perdoarei a maldade, não mais me lembrarei dos seus pecados. Portanto, a primeira razão que Deus nos perdoa, João está dizendo, ele é fiel, é porque ele é fiel com a sua palavra do Antigo Testamento. Agora, gente, presta atenção. Se Deus fosse somente fiel, ele poderia perdoar o pecado de inúmeras formas, sem nenhum sacrifício. Deus poderia simplesmente chegar para nós e dizer: os seus pecados estão perdoados. Mas o que o Senhor fez para isso? Nada, eu simplesmente fiz profecias no Antigo Testamento e agora estou cumprindo elas. Eu sou fiel. Se Deus fosse somente fiel, uma palavra da boca dele bastaria. Mas veja que João diz: ele não é só fiel, ele é justo. E você sabe o que você significa quando você clama: justiça seja feita. O que você diz quando você clama: justiça seja feita? Eu quero punição.
E se Deus ele é fiel e justo, Ele sim tem que perdoar porque Ele prometeu, mas para que Ele perdoe agora, a justiça tem que ser feita, o culpado deve ser punido. E o único lugar possível que fidelidade e justiça se encontram é a cruz de Cristo. Eu prometi, eu vou perdoar, mas eu sou justo, eu preciso punir. E o único lugar que isso é possível é a cruz de Cristo. Nós deveríamos tremer toda vez que você lê esse adjetivo ou atributo de Deus, Ele é justo. Porque quando diz que Ele é justo, implica que alguém vai ser punido. E quando alguém é punido, para que o pecado seja perdoado, nós sabemos quem foi punido: o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele vai prosseguir na última e terceira heresia, versículo 10. Se afirmarmos então que não temos agora cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra está em nós. Veja a progressão da heresia. A primeira, eu posso pecar e eu posso ter relacionamento com Deus à vontade. A segunda, eu não tenho pecado. E a terceira, tá bom, João, até tenho pecado, mas eu não cometo pecado. É possível viver uma vida sem pecado. Ele vai dos liberais ao perfeccionista, e ambos estão no meio da igreja atual. Há aqueles que se relacionam com Deus dizendo que o pecado não está no homem, o pecado está na camada social, na estrutura, na filosofia, na psicologia, seja lá onde ele vai dizer que o pecado está, mas não no homem, liberais. Mas há aqueles, inclusive irmãos em Cristo, que vão afirmar que cristãos atingem um nível de santidade que é possível que ele não mais peque. E ambos para João é mentira. Ele vai dizer: vocês vão afirmar que vocês não têm cometido pecado? E se antes ele disse vocês mentem, depois ele disse vocês se enganam, agora ele pega mais pesado ainda. E é o discípulo do amor que está falando. Fazemos de Deus um mentiroso. O que mostra para mim que o pecado, gente, ele tem que ser tratado de maneira séria. E a verdade tem que ser proclamada de maneira urgente. É o discípulo do amor que fala aqui. O discípulo do amor que mostrou para nós que Deus é amor, mas ele não mede palavras quando ele tem que arrumar a vida da sua igreja. Ele é direto, ele vai dizer: vocês estão fazendo de Deus um mentiroso. Veja a urgência do coração desse homem para tratar com a vida de pessoas que vivem pecado no meio da igreja. Não faça de Deus um mentiroso. E assim ele refuta então as 3 heresias que haveria no meio da sua igreja. E aí nós podemos encerrar nos últimos 2 versos. Nos últimos 2 versos aí do capítulo 2, ele vai fazer um resumo daquilo que ele já nos disse. Ele encerra o pensamento aí. A partir da semana que vem nós vamos pegar a partir daí. Ele vai fazer esse balanço que ele não quer que a gente caia em pecado, mas ele vai assumir que nós vamos cair em pecado. Ele vai manter a gente nesse balanço. E ele vai trazer a salvação, a certeza que nós temos da nossa salvação em Jesus Cristo. Olha o versículo 1 aí. Como ele é amoroso, esse João. Ele vai dizer: meus filhinhos. Está escrevendo como se fosse de pais para filhos, né? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Veja o argumento de João. Eu acabei de dizer para vocês que ele nos purifica de todo pecado. Eu acabei de dizer para vocês que ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas filhinhos, eu estou escrevendo isso para vocês, não para que vocês agora tenham desculpas para pecar. Eu estou escrevendo para vocês para que vocês não pequem. Ele vai dizer: se porém alguém pecar, e agora o texto fica simplesmente perfeito, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. João quer trabalhar a certeza da fé, a certeza da vida eterna com essa igreja. E se você quer certeza nessa manhã, preste atenção nesses 2 versículos e dessa meditação final. Primeira coisa que João vai nos dizer é que nós temos um advogado junto ao Pai. A palavra intercessora aí é advogado. Essa palavra foi usada por Jesus para se referir ao Espírito Santo.
eu estou indo, mas eu vou enviar outro Consolador, Paráclitos ou Paracletos, essa ideia de o Espírito Santo está na terra advogando a causa de Jesus. Mas o que João está dizendo para nós na sua epístola é que assim como o Espírito Santo defende a causa de Cristo, ou está realizando o seu ministério pela causa de Cristo na terra, nós temos um advogado no céu, junto ao Pai. O nome desse advogado é Jesus Cristo, e ele é justo. Se João parasse aí, a ideia que passa desse advogado defendendo a nossa causa é a seguinte: ô Deus Pai, você não está vendo como o Tiago é bonzinho? Eu sou o advogado dele, ele merece o nosso favor. Veja quanto mérito o Tiago tem, é o advogado de defesa. Se João parasse aí, parece que o advogado está defendendo a nossa causa porque nós temos mérito e porque nós temos boas obras. Mas veja o verso 2, o que ele vai dizer a respeito do advogado: ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aí a cena muda de figura. Lembra aqui que é propiciação? Um sacrifício que satisfaz a ira divina. Portanto, o que João está dizendo é que o nosso advogado não está lá pleiteando a nossa causa por causa do nosso mérito, por causa da nossa obra, mas o nosso advogado está junto ao Pai, dizendo: Pai, eu sei que o Tiago é culpado, eu sei que ele tem pecado e tem cometido pecado, mas está aqui a propiciação em quem o Senhor tem prazer, em quem o Senhor se agrada. O nosso advogado é também a nossa propiciação. Jesus está ao lado do Pai, defendendo a nossa causa, não com base na nossa obra, mas com base nas suas feridas. Pai, o Senhor tem prazer no meu sacrifício. Eu sei que eles não conseguem, mas está aqui o sacrifício perfeito. Eu então luto em favor deles, e esse plano que eu e você tivemos está consumado, porque eu sou a propiciação da vida deles. Que mais segurança você quer nessa manhã? Como é que você vai barganhar com Deus? Você vai dar a Ele o que em troca? Seu dinheiro? Você vai achar que Deus vai te aceitar por causa do seu dinheiro? Você acha que isso mexe com o coração de Deus? Você acha que Deus te aceitou porque um dia você entregou a sua vida, o seu sacrifício, a sua vida não é propiciação? Deus não te aceita porque um dia num culto você entregou a sua vida a Ele. Sua vida não é nada a não ser uma vida cheia de pecado. O que João está nos dizendo é que Deus nos aceita porque nós temos um advogado chamado Jesus Cristo, que está ao lado do Pai. Esse advogado, ele é justo, mas ele é a própria propiciação, ele é o próprio sacrifício, em quem Deus disse: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Que segurança sou de Jesus, que segurança. Portanto, se há cristãos nessa manhã que estão em busca de consolo, de segurança, se você está lutando, se você anda na luz e você está lutando com o seu pecado, você está em dúvida da sua salvação, Deus não te aceita pela sua vida. Você não é perfeito, mas nós temos um justo, nós temos aquele que é a nossa propiciação. Pode ter segurança da sua salvação. E a você que tem confessado, dizendo eu tenho comunhão com Ele, mas tem andado nas trevas, eu apelo a você. João está dizendo: você ainda não tem vida. Para de se auto-enganar, a mentira não está em você. A boa notícia que eu tenho para você que está andando nas trevas nessa manhã é que Ele não é só propiciação pelos nossos pecados, mas Ele é propiciação pelos pecados de todo o mundo. O que me diz, não que Jesus salva todo indivíduo, mas que Jesus tem eleitos e salvos em toda tribo, povos, línguas e nações. E se você está aqui nessa manhã andando nas trevas, tem graça de Deus disponível para você nessa manhã. Ele pode ser o seu advogado, Ele é justo e Ele pode ser sua propiciação se você confiar nesse sacrifício perfeito. Deus é luz, andemos na luz, Igreja da Trindade. Esse é um apelo para vocês nessa manhã. Que segurança temos naquele que é nosso advogado
justo e a nossa propiciação. Coloquemos todos a fé em Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça. Ele é intercessor junto ao Pai. Ele é justo e Ele é a nossa propiciação. Vamos orar? Nisto conhecemos o que é o amor. Deus enviou seu próprio Filho para nos salvar. Senhor, a ideia da propiciação é tua. O sacrifício da propiciação é teu próprio Filho, Jesus Cristo. E nós nos alegramos com essas boas novas nessa manhã. Nós nos alegramos porque Deus é verdade, Deus é santo, mas Deus é amor. E o maior ato de amor a nosso favor foi ter enviado seu Filho ao mundo, ter esmagá-lo, ter feito ele sofrer. Obrigado, Deus Pai, por esse ato bondoso para conosco. Obrigado, Jesus, porque ninguém te forçou a ir para uma cruz. O Senhor, em ato voluntário e amoroso, encarou a cruz por nós com alegria. Santo Espírito, dá-nos a certeza da nossa fé nessa manhã. Dá-nos a certeza da vida eterna. Deixa que o teu povo se maravilhar com essa verdade. Agora mesmo, junto ao Pai, nós temos um advogado. Agora mesmo, Jesus está mostrando o seu sacrifício perfeito ao Pai. Pai, Filho e Espírito Santo garantem a nossa salvação. Que conforto e segurança nós temos nessa manhã. Santo Espírito, aqueles que têm andado nas trevas e afirmado mentira, dizendo que tem comunhão com o Pai, que o Senhor possa, com teu amor, transformar essas vidas nessa manhã, possa dar a eles fé genuína e possa trazer a eles a mudança necessária. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, nosso advogado, o justo e a nossa propiciação. Louvado seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém.